contagem, né, um contador, né, no caso, o número de bits está associado exatamente ao número de estados, tá? Então, se eu tenho 4 bits, eu posso contar até 15, né, de 0 a 15, ó, né, como esse caso aqui, né? Ele vai de 0, né, 4 bits aqui, ó, 000 até 15, né? E aí, ó, do jeito que o registrador ele tem um pino lá de load, o contador ele tem um pino aí também de count. O que é esse pino? Um pino de controle. Quando o count igual a 1, ele conta. Quando o count igual a 0, você está dizendo não conte, né? É como se fosse lá, é falso que eu quero que conte, fique parado. Se você botar 1 aqui, aí ele vai contar. Então, além da contagem que ele vai mostrar lá nos 4 bits, ele também tem uma saída que é o total counter, né? A contagem total, tal, que ele vai, quando ele chega no final de escala dele, né, que é o 15, por exemplo, aí isso aqui vai para 1, né? E isso, depois ele vai, né, quando ele chega do 15, aí o próximo estado vai para o 0. Então, quando ele chega aqui no 15, ele vai para 1 aqui, que é para, eventualmente, se você cascatear 2 contadores, ele pode servir de clock para o estágio mais alto, né? Que seria, sei lá, aqui contagem de unidades, depois dezenas, centenas, etc. Então, você tem que empurrar um clock para o outro lá, para ele incrementar lá, centena, milhar, etc. Né? Então, aqui, ó, quando você coloca 1, aí ele vai estar habilitado a contar, e aí ele vai, 1, 2, 3, e por aí vai. Aí quando ele chega lá, por exemplo, ó, chega lá no 14, depois ele chega lá no 15, quando ele chega no 15, é o último número, né, possível para esses 4 bits, ele gera no total counter, ele gera 1, e ele vai circular. Então, isso aqui vai servir, como eu disse lá, para eventualmente para um outro estágio, né, mais alto, mais importante, tá? E aí ele vai circular, volta para 0 aqui, né? Então, ó, a gente viu que para fazer um contador desse aqui, a gente podia fazer com os flip-flops, etc., mas a gente pode fazer usando um registrador, né? Registrador, ele vai ter lá o clock, né? Tem o load, né? E além do load, não está aqui, mas eu poderia ter também um reset, que é para limpar esse registrador, né? E aí, na saída do registrador, tem um incrementador, a gente discutiu também na aula passada. Então, se tem um número, por exemplo, aqui 5, né, a gente sabe que o somador, ele não ele não precisa de clock, né? É puramente combinacional. Então, se tem um 5 aqui está aparecendo 6. Né? Esse 6 ele aparece aqui em cima, para fazer a carga paralela. Sendo que ele só vai entrar quando? Quando chegar aqui a borda de subida do clock. Né? E se esse count aqui tiver em 1. Né? Aí esse 6 entra nesse pulso de clock e ele vai passar por aqui e vai virar o 7. Quando chegar o próximo pulso de clock, se count igual a 1, aí ele vai para o 7, depois vai para o 8, para o 9, por aí vai. Quando tiver o 15, que é esses 4 bits aqui, tiver todo mundo, né? Todo mundo 1, aí esse cara aqui vai para 1, tá? Então, a gente discutiu isso na aula passada, estou só fazendo a revisão. Aqui, ele mostra como é que a gente poderia fazer esse incrementador, tá? Usando meios somadores, tá? Uma espécie de somador, como é somar só mais 1, então ele pode simplificar esse circuito, tá? É mais fácil, né? Pegava um número e soma ele mais 1, ó. Zeros transforma em 1 e tal, né? 15, aí ele gera o 16, né? Que são os 0, todo mundo, e aqui é o carry out, né? Discutimos que esse contador ele vinha para cá, né? Que seria um contador de 2 bits, ó, para gerar o seletor do MUX daquele circuitinho que tinha o MUX lá do display, né? O modo aqui joga modo, né, em 1 e o clock vai chegando. Então, ele, como são 2 bits, ele vai gerar aqui 00, 01, 10 e 11. Né? Quando chega o 1, ele vai circular para cá. Né?
Então, esse botão aqui podia ser jogado aqui, né, para o clock, né, para o cara ir apertando. Toda vida que ele vai apertando, ele vai gerando aqui 00, aqui, ó, 01, 01, esse X e Y aí, né? Tudo bem, eu estou só revisando, tá, pessoal? Aqui, ó, 00, 01, 01, depois ele vai, ó, volta lá para tudo, para o 00, né? Porque ele vai, ó, 00, 01, 10, 1, aí depois ele volta para cá, volta para, ele fica, ele circula aqui, né? Ele vai ficar girando aqui, de acordo com, você vai apertando o botão, ele vai incrementando o contador, e a saída do contador é o seletor do MUX, né? Então ele vai deixando passar aqui para a saída, para o display, né? Apenas um por vez, e a vez vai passar de acordo com S1, S0, é a saída do contador. Tudo bem, pessoal, aí? Sim, professor. Beleza. Então, discutimos que os contadores são divisores de frequência, né? Eu posso gerar 1 Hz a partir de um gerador que tem um oscilador de 256 Hz. Para que eu faça essa divisão de frequência, eu quero 1 Hz, eu tenho que colocar um contador de 8 bits, porque um contador de 8 bits, 2 elevado a 8, ele vai ser, né, ele vai contar de 0 a 255. Né? De 0 a 255. São 256 estados, ou pulsos, né? Então, tá aqui, ó, a contagem de 0 a 255. Então, quando é que ele vai gerar esse sinal de 1 Hz aqui, né? Apenas, como vão ser aqui 8 bits, quando eu tiver lá, todo mundo aqui, ó, né? 8 uns aqui, né? Todo mundo tiver 1 lá, que é exatamente quando ele chega a 255, esse total counter aqui, ó, ele vai para 1. Porque, inclusive, ele está modelado, ó, como uma espécie de um end aqui, um grande end de todos os bits. Quando ele chega na última contagem, tá? Quando todo mundo está 1, porque depois ele vai para 0, ele circula para o 0 depois. Então, como eu falei a vocês, esse TC aqui, né, de todos os pulsos que vão estar chegando lá, né, todos os pulsos, ele vai ficar paradinho lá, né, apenas quando ele chega lá na contagem 255, que esse TC, que é esse pino aqui, ele vai lá para 1 e depois volta. Então, por isso que vai ficar, né, você considerar todo o tempo aí, ele vai ser, o período como um todo, ele vai ser só 1 Hz, tá? Ele vai ficar muito tempo em 0, depois vai para 1, só em um estado, tá? Então, é importante que a gente, né, saiba que um contador, ele é também um divisor de frequência, tá? Um divisor de frequência. Aí até eu fiz aqui um exemplo, né? Falei para vocês, ó. Botei aqui 2 contadores, um módulo 4 e um módulo 10. Esse módulo 10, ele conta de 0 a 9, tá, pessoal? Esse módulo 4 aqui, ele conta de 0 a 3. Ele conta de 0 a 3. Então, o que acontece aqui? Se ele conta de 0 a 3, o módulo dele é 4, ele é um divisor de 4. De 4 a frequência, né? Divide a frequência por 4. Então, chega aqui 1 kHz. Então, o que vai estar acontecendo? A saída aqui, ó, desse TC, ele vai estar dividindo por 4, 1 kHz, dá 250 Hz. Já esse mesmo aqui, ó, se ele está dividindo, vai ser um divisor por 10. Então, se está entrando aqui 1 kHz, vai estar saindo aqui, ó, 100 Hz. Vocês se lembram, algum de vocês foi para laboratórios e mexeu lá no osciloscópio? Viu lá que tinha uma faixa lá que vinha lá, tinha as frequências, que você pode mexer na base de tempo. Vocês chegaram a ir para o laboratório de eletrônica ou não? Eu cheguei no técnico, professor. Tá bom. É uma pena, né? Mas
Vocês já foram vacinados ou ainda estão esperando? Eu ainda não fui, não. Né? Ainda não. Alguns estados já estão começando a vacinar menores até 18 anos, né? Então, em breve, vocês... Acho que toda a comunidade universitária vai estar vacinada. A USP, se eu não me engano, está voltando agora em agosto. A Unicamp, eu acho que vai voltar agora também. Então, várias universidades já estão se programando. Espero que a gente volte, coisa de... Não sei se vai dar tempo em outubro, alguma coisa assim, né? Mas aqui, para que vocês façam principalmente aula de laboratório, né? Aqui dá para vocês verem, como isso aqui é um MUX, ó, eu tenho 1 kHz que está sendo passada para um contador módulo 4, ele está dividindo essa frequência para 250 Hz. Já esse outro aqui está dividindo por 10, então está ficando só 100 kHz. Então está chegando aqui um sinal de 250 Hz e outro de 100 Hz. E de acordo com o seletor aqui, ó, você jogaria lá para um circuito lá, o outro, a frequência desejada. Vocês entenderam aqui que eu usei 2 contadores para dividir a frequência por 2 quantidades diferentes e usei um MUX para fazer essa seleção de quem vai ser exportado, pessoal? Aqui é um MUX, tá? Se eu jogo aqui o seletor em 0, passa para cá, essa frequência de saída passa o 250. Se eu jogar em 1, passa a de 100 Hz. Tudo bem? Sim, professor. Beleza aí? E até eu aumentei aqui, ó, eu fiz uma outra. Né? Isso aqui está na aula passada, pessoal. Que aí, lembrando aqui que um flip-flop JK, com ele ele é um divisor por 2. Então, aqui peguei esse 1 kHz, tem 500 Hz aqui, ó, chegando aqui nesse primeiro. Aqui dividiu por 4, então tem 250. Aqui o módulo 8 dividiu por 8, e esse aqui, módulo 16, que seriam 4 flip-flops, ele está dividindo por 16. Então, já que aqui são 4 entradas, eu preciso de um seletor, um MUX 4:1, 2 seletores, né? Então, eu teria aqui 4 frequências, né? E eu poderia gerar uma frequência de saída aqui para um circuito lá. Eu quero trabalhar numa velocidade mais baixa. Aí, veja, daqui para cá, ó, da direita para a esquerda, eu estou aqui com 62 Hz, aí eu quero dobrar, eu quero o dobro da velocidade, é um processo. Aí jogaria aqui, mexeria aqui nesse seletor, viria para cá, dobrou. Não, eu quero também, agora o dobro dessa aqui, aí mexeria aqui no seletor de novo, e depois, eu quero os 500 Hz, né, viria para cá. E, de repente, você poderia até aumentar esse MUX aqui, né? Aí eu quero a frequência original, a 1K. Botaria, tem que aumentar aqui, né? Tá bom? Aqui, ó, aí isso aqui seriam os contadores, mas eu mostrei aqui que eu poderia também fazer isso, ó, a gente discutiu até o flip-flop tipo T, né? O JK com eles iguais a 1, isso aqui é igual a flip-flop tipo T. T com ele igual a 1, assim, inclusive, ele fica o tempo todo alternando. Né? É só você botar aqui o clock aqui, e aí se tá o Q aqui tá 0, quando chega o clock ele vai para 1, ele fica alternando. E esse contador aqui, ó, eu peguei a saída do flip-flop, joguei na entrada do outro flip-flop, a saída jogando na entrada, a saída jogando na entrada aqui, ó. Vocês veem o seguinte, que a frequência original, ela só está aqui nesse primeiro. Esse esquema da gente cascatear flip-flops, né? JK, por exemplo, eles fazendo esse chaveamento, a gente chama isso aqui de
um circuito, um contador assíncrono, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? A frequência que eu estou jogando aqui, ela está sendo dividida por 2 aqui, ó, eu jogaria aqui nesse primeiro. Então, é exatamente aquilo, 1 kHz aqui, como a gente colocou aqui, ó, 1 kHz estava entrando aqui, entrava aqui e dividia por 2. Está aparecendo aqui nesse primeiro caso 500 Hz. Aí esse 500 está dividindo, esse flip-flop aqui divide por 2 de novo, divide por 2. Então está chegando aqui 250, isso aqui divide por 2 de novo, isso aqui divide por 2, tá? Então isso aqui tudo foi da aula passada, a gente discutiu. Do mesmo jeito que eu poderia gerar um contador crescente, colocando aqui um incrementador, eu posso fazer um contador decrescente colocando um decrementador, tá? Então, a contagem que está aqui no registrador, ela vai ser decrescida, se ela tinha 5 aqui, o valor 5, aí vai aparecer aqui o valor 4. Ele vai estar aqui disponível, se o count igual a 1 e chegou o clock, ele vai fazer o load aqui, aí o 4 vai se transformar no 3, depois vai se transformar no 2 e por aí vai. Tá? E aí eu acho que foi nessa aqui que a gente ficou, né? Eu posso ter, então, pessoal, foi nesse slide, eu acho, que foi a última da ano passada, eu posso ter um contador crescente ou decrescente, né, usando essa estrutura. Que é uma estrutura que tem, então, aqui um MUX, tá? Aqui é um MUX. E eu tenho, então, não só o incrementador, quanto o decrementador, tá? Vejam, se aqui dentro desse registrador de 4 bits está lá o valor 5 guardado, ó. O 5 é 0, 1, 0, 1, tá guardado aqui. Ele vai passar, ele sai daqui, ó, ele vai passar por aqui, incrementa e sobe, ele vai chegar aqui em cima com o valor 6, né? 0, 1, 1, 0, ele chega com o valor 6. Mas esse 5 que está aqui, ele vai passar por esse decrementador e vai decrescer 1, vai aparecer o valor, o número 4, mas vai chegar o número 4 aqui, ó, 0, 1, 0, 0, que é o número 4. Vejam, eu tenho aqui de um lado aqui o número 4 e do outro lado eu tenho o número 6. Né? Quem é que vai entrar aqui, né, para fazer a carga do registrador, né, no próximo pulse de clock? Vai depender desse seletor aqui, ó, o seletor do MUX, que seria um pino que a pessoa diria que seria a direção da contagem. A contagem ela pode ter uma direção crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, se o cara jogar 0, ele vai passar por aqui, ó. Vai ser o contador crescente, ele vai passar pelo fluxo do incrementador. Já se o cara colocar 1 aqui na direção, ele vai passar pelo lado, né, do MUX aqui do lado do 1, então ele vai passar pelo lado de decrescente, tá? Tudo bem? Aqui também é outro MUX, ó, simplesmente para mostrar, é o mesmo seletor. O seletor desse MUX aqui é o mesmo seletor desse MUX aqui. E por quê? Porque eu quero que o total counter, né, ele seja, quando ele chegar, no caso, se ele estiver fazendo a contagem crescente, quando tiver o 15, eu quero que ele coloque aqui 1. Agora, se eu estou fazendo a contagem decrescente, eu estou lá, 3, 2, 1, 0. Quando ele chega o 0, ele vai voltar, ele vai lá para o 15. Ele vai lá para o 15, ele vai circular. Então, eu gostaria que se ele estiver no modo decrescente, quando ele chegue no 0, ele me sinalize, para que eu possa jogar para um outro estágio que eu estou fazendo, estou decrescendo, tá? Então, o 0, vocês se lembrem aí, vai ser esse nó, né? Quando o nó, quando você joga todos os zeros lá, aí ele vai
jogar 1. Quando todo mundo é 0 na entrada aqui do nó, quando todo mundo for 0, 0, 0, 0, 0. Quando for todo mundo 0, aí o nó vai gerar 1 nessa saída aqui, tá? Que seria o caso aqui do 0. Tudo bem aí, pessoal? Eu, nos laboratórios, quando eu faço laboratório com os meninos, eu fazia esse contador aqui crescente, esse contador aqui, ó, lá no max, no altera, no quartos, né? E a gente fazia esse aqui, esse circuito aqui, ó, contagem crescente e decrescente. Na realidade, a gente fazia os 3 circuitos em protoboard, fazia ele também em quartos esquemático, fazia ele em VHDL, sabe? Tá? Mas não tem muito errado aqui, não, tá? Porque, inclusive, vocês vão ver que vocês podem, a gente vai ver mais na frente, que a gente pode simplificar isso aqui. Esse incrementador e decrementador, eles podem ser agrupados, tá? A gente vai ver uma lógica chamada complemento de 2, que aí eu transformo uma subtração em uma soma, tá? Então, esse aqui é um contador crescente e decrescente, tá? Que usa registrador para armazenar o valor da contagem e usa incrementador, decrementador para o próximo valor que vai ser armazenado aqui no registrador. Mas, para que seja armazenado, depende da minha direção. Se tiver em 0, ele vai contar crescente. Se tiver em 1, ele vai contar decrescente. Porque isso aqui está sendo o seletor do MUX que vai passar o dado para o registrador. Tudo bem aí? Sim, professor. Aqui é interessante vocês olharem esses pinos aqui, ó, né, do registrador. Tem o pino de clear, tá? E o pino de count. Veja, vocês estão vendo que ele não tem barrado aqui, tá? O varride, ele trabalha com a lógica, vamos dizer assim, positiva, né? Nesse caso, para que houvesse a contagem, o clear tinha que estar em 0 e o count tivesse em 1, tá? Então, é mais ou menos assim, é verdade que eu quero fazer o load, a contagem, e é falso que eu quero fazer o clear, tá? Então, se eu quero jogar o clear, limpar tudo, eu jogaria o clear em 1, tá? Quando vocês forem para o livro do TOSS, vocês vão ver que tem alguns pinos desse aqui que vão estar barrados, tá? Então, se tiver lá assim, um pino assim, clear, tiver assim barrado, então, o que é que vai acontecer? Na realidade, esse cara aqui, quando um pino assim, ele vai ser ativo em 0, tá? Esse nosso aqui, quando você joga 0, ele desativa. Ele está fora, mas quando você joga 1, ele tá vivo quando ele está em 1, tá? No caso do varride, tá certo? Lá no TOSS ou nos manuais, aí ele tem, às vezes os circuitos atuam, né, o TTL, né? Então, quando um pino tiver barrado, é porque você tem que forçar o 0 para que ele seja ativo, tá? Aqui a gente imagine que eu tivesse um contador, acho que esse aqui eu ainda falei para vocês, um contador que fosse de 3 bits. Contador de 3 bits, ele conta de 0 a 7. Ele vai ser 0, 0, 0, 0, até 1, 1, 1. E aí imagine que eu jogo o clock lá, e eu quero que acenda lá uma luzinha, né? Tá 0, 1... depois 2, 3, 4, e por aí vai, 5, 6, 7, até o 8. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu jogo o meu contador aqui de 3 bits, né? E seria um contador exatamente igual a... Olha, aqui é o de 2 bits, seria exatamente um desse aqui, ó, sendo que esse aqui é de 4 bits, só
colocaria 3 bits, né? Um a menos. E aqui eu teria o quê, pessoal? Se lembra lá, ó, é um decodificador, tá? De 3 entradas para, né, as 8 saídas, tá? Então a gente discutiu muito decodificadores, tá? 0000, eu só acenderia essa lâmpada aqui. 001, acende só uma lâmpada, né? Vocês se lembram que a gente, né, até fiz uma planilha no Excel, já discutimos muito esse dispositivo aqui decodificador, tá? Que é puramente combinacional, né? Por exemplo, D1, quem é D1? D1 vai ser, ó, C2 barrado, C1 barrado, C0. C2 barrado, C1 barrado, C0. Né? É o end aqui desses... Né? Cada saída dessa aqui vai ser uma lógica que vai pegar esse número aqui e vai acender só uma lâmpada, né? Uma lâmpada por vez, tá? Então, essa mesma lógicazinha aqui, ó, que o cara botou o clock e ficou vendo lá, ele usou aqui para fazer o que a gente chama lá do ano novo, né? Aqui ele fez o quê? Ele pegou, colocou um contador maior, mas desprezou esses 2 bits, ficou só com 6 bits, porque ele quer contar de 59 até 0. Seria o último minuto. Isso aqui tem alguns países, algumas cidades. Nova York, por exemplo, o último minuto do ano. Então, eles fazem uma contagem decrescente, né? 59, 58, 57, vai lá, joga exatamente um clock aqui de 1 Hz. Aqui é um contador crescente, mas aí seria um contador de 6 bits decrescente. E aí você tinha que mexer aqui com o decodificador, como ele fez aqui, colocou um decodificador de 6 entradas e 64 saídas. Desprezou algumas entradas, essas aqui, essas saídas, ficou só com 59 até o 0, os 60 segundos, né? Então eles vão lá, né, os últimos segundos do ano, né? Então eles fazem como? Exatamente isso aqui, joga um contador de decrescente, joga o decodificador e bota lá, associado a cada saída, um LEDzinho, tá? E aí, quando ele chega lá no Total Counter também, aí acende lá os fogos de artifício, né? Tá? Seria, no caso, como é um contador decrescente, é quando for todo mundo 0, 0, 0, 0, 0, porque ele chegou no 0, joga lá aqui dentro tem um NOR, né? Uma porta NOR, tá? Então, esse contador decrescente, pessoal, contador decrescente é exatamente um contador parecido, tá? Com o que a gente só tem um decrementador. O que ele vai mostrar aqui em relação a esse contador é que eu também posso fazer com a carga paralela. O que aconteceu aqui? Imagine que eu tenho um contador, aqui é um contador crescente, ó, porque ele está incrementando, ó, crescente, tá? Então, ele pode ser com carga paralela ou contagem normal. Vejam qual foi a mudança que ele fez aqui, tá? Em relação, por exemplo, em relação a esse cara aqui. Vamos dar uma olhada aqui.
Aí, só fechando aqui. Pronto. Vejam que esse contador aqui, né, esse circuito é um contador crescente, puramente crescente, tá? Puramente crescente. Ele pega o valor que está aqui, acrescenta 1, joga para cá. Quando chegar o clock aqui, se esse count estiver igual a 1, ele vai fazer o load e vai ficar alimentando. Então, já esse circuito aqui, ó, é quase igual, ó, né? Ele tem esse bloco aqui, ó, é igual. Podem olhar, é igual. Aí o que é que ele fez? Ele jogou esse MUX aqui, ó, tem um MUX agora e tem essa porta aqui, ou. É a diferença que tem em relação a esse anterior. Jogou um MUX aqui. Jogou aqui um ou aqui, né? E por que ele fez isso? Porque ele quer dar a opção para a pessoa continuar contando o valor que já estava, ou, quando chegar a determinada situação, ele fazer uma carga paralela, tá? Então, como é que seria essa carga paralela? Vejam que na carga paralela ele vai entrar aqui, ó, né? 4 bits. Então vamos pensar assim, um valor assim, 0, 1, 1, 0, que é o número 6, né? 0, 1, 0, tivesse aqui disponível, tá? E aí, ó, imagine que você chega e coloca esse pino aqui, é um pino que ele botou aqui como load, tá? Aqui tem um pino de count. Imagine que você não queira fazer a carga paralela, você quer fazer a contagem normal. Então, você joga load igual a 0, load igual a 0. Quando você joga load igual a 0, vai acontecer o quê? Né? O seletor aqui é o 0, vai passar o que está aqui, ó, o 0 aqui, ó. Vai passar essa informação aqui. Então, se tinha um número aqui 3, estava armazenado. Ele vai passar por aqui, vai se transformar em 4. O 4 está aparecendo aqui em cima e vai ser inserido aqui, vai aparecer, vai entrar aqui, vai se transformar então em 4 no próximo pulso de clock. Tá? Tudo bem? Se load igual a 0. O count tem que ser igual a 1, né, para contar. E vejam, então o que está dentro aqui, para habilitar a contagem, se o count tiver em 1 ou o load, ó, então um ou aqui, ó. Um dos dois tiver em 1, ele vai fazer a carga, né? Agora, se o load tiver em 1 aqui, ó, eu quero fazer a carga, em vez de passar o fluxo de informação por aqui, que é a contagem normal, eu quero fazer a carga externa. Um valor que está externo, eu quero que passe para dentro do registrador. Então, por isso que ele vai botar o load igual agora a 1, então ele vai passar isso aqui. Então, para que serve isso aqui? Alguém me dá uma ideia de então, eu ter uma opção de fazer a contagem do modo normal ou fazer uma contagem que ele com uma carga paralela? Qual seria a vantagem disso? Aplicação. Alguém me dá uma ideia? Tipo um temporizador, não sei se tá certo. Não, na realidade, o que vai acontecer é exatamente o slide seguinte, ó, né? Esse aqui. A diferença aqui é que isso aqui é um contador, esse aqui é crescente, ó. Está somando, ele vai usar aqui um decrescente, tá? Mas o objetivo aqui é o seguinte, pessoal. Você pode, com um contador que tem essa flexibilidade, né? Na hora que eu estou inserindo um MUX, eu estou dando a opção.
ou faça a contagem da forma normal, ou use também essa carga paralela. Então, veja, tem um seletor aí, eu faça isso ou faça aquilo, né? Estou dando opção ao usuário. E na medida que eu estou dando opção, se eu estou num contador, desse tipo aqui, um contador só crescente de 4 bits, ele vai fazer o quê? Ele vai contar de 0 até 15. Quando chega no 15, ele vai voltar para o 0. O funcionamento dele é esse: 0, 1, 2, 3, 4. 5. Quando você já vai para um cara desse aqui, com essa flexibilidade do load, aí você pode reduzir essa faixa de contagem de 0 a 15. Né? Por exemplo, você pode desejar que ele conte aqui, por exemplo, ele parta aqui do valor, por exemplo, como eu botei aqui para vocês, ó, 0, 1, 1, 0, que é o valor 6, né? E vamos supor que ele faça o seguinte, ó, se eu pegar esse total counter aqui, jogar aqui no load aqui, e o count botar igual a 1 aqui, o que é que vocês acham que vai estar acontecendo agora, nesse momento aí? O que é que eu fiz aí? Começar a chegar o clock aqui. Vai ficar repetindo o valor? Não. Vamos dar uma olhada. Imagine que eu estou contando o valor 7. 7. Está aqui, valor 7. O 7 vai passar por aqui e vai se transformar no 8, né? Vai vir o load, esse total counter aqui, ele só vai ser 1 quando? Quando todo mundo tiver 1 aqui, não é? É um end não é um end? O end não vai dar 1 aqui só quando todos tiverem 1, não é verdade? É. Então, o end só vai ser 1 aqui quando chegar no 15, concordam? Quando chegar no 15, esse cara aqui, esse total counter vai ser igual a 1, certo? Então, ó, imagina estar no 7. Aí o 7 ele vai passar para o 8. O 8 vai passar para o 9, 9 para o 10, 10 para o 11, 12, 13, 14, 15. Quando chegar no 15, vai acontecer o quê? Se eu não tivesse esse fio aqui, ó, vermelho, tá, né? Ele ia continuar do jeito que ele tem aqui. Poxa. Ele ia para o 0 de novo, né? No caso. Ele ia para o 0. Mas aí com o que aquele está fio acontecendo aqui? Vai entrar no 6. Exatamente. Entendi. Ele vai chegar aqui e vai mandar um load aqui para pegar esse número que está aqui fora e vai passar para cá o 6. Ou seja, ele vai ficar contando do 6, 7 e tal, até o 15. Depois ele vai circular para cá. Ou seja, eu reduzi a contagem máxima. Antes ele ia de 0 a 15, agora ele está indo de 6 até o 15. Tá? Eu reduzi o que a gente chama do módulo, né? Vejam que ele contando do 6 ao 15, eu terei, né? Eu terei o que a gente chama de módulo 10. Por quê? Porque eu teria só 10 estados. 10 estados. Eu faria exatamente o que a gente colocou aqui, aqui, ó, módulo 10. É um circuito que ele conta 10 coisas. Ele está contando e depois ele circula. Ele tem 10 estados. Então, uma forma, se eu tenho 4 bits, uma forma de você reduzir o número o tamanho o número de contagens é fazendo essas, ou usando o clear ou usando o load. Tá? Você pode também usar o clear. Na hora que ele chegar lá a um determinado valor, você manda limpar e ele volta para o 0. Tal, né? Tá? São formas de você, vamos dizer assim, diminuir a contagem, não deixar ele até o fim, ele brecar antes, tá? Aqui, ó, nesse contador, esse aqui, desse exemplo, a gente
a gente estava discutindo aqui, a diferença desse slide para esse outro, a diferença, o que está aqui dentro, é só porque agora nesse outro aqui vai ser... Desculpa. Esse aqui é um down, ó. Down é decrescente. Aí aqui, em vez de ser mais 1, seria menos 1. Seria um decrementador, tá? Mas olha o que é que ele vai fazer aqui, ó. É um contador decrescente, exatamente como eu fiz ali. Ele pegou o total counter, jogou aqui no load. Quando é que um contador decrescente, quando é um contador decrescente, vai gerar o total counter? Quando chegar no 0. Quando ele chega no 0, o que é que vai acontecer? Ele, quando ficar aqui todo mundo 0, 0, 0, 0, esse cara aqui, o total counter do decrescente é uma porta NOR, então ela vai gerar 1, vai ser verdade, ele vai dar um load aqui e vai passar essa informação para cá, vai entrar lá. Então ele vai ficar contando como? Ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando ele chega no 0, ele faz um load para fazer a carga do 8. Né? Ah, eu queria que fosse do 9 até o 0. Então, é só você vir aqui e colocar esse bit aqui, 1. Vai ficar a contagem lá do 1001, que é o 9. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Uhum. Então, tem essa contagem aqui decrescente, ele fez essa mesma lógica aqui decrescente, que a gente falou aqui da contagem decrescente aqui, do ano novo, né, tal, de explodir e tal. E aqui também, um parecido, né, com aquele... ele está fazendo aqui um divisor de frequência, tá? Um divisor de frequência. E ele botou um circuito que tinha um registrador de 6 bits. 6 bits, ele conta de 0 a 63, mas você não quer que ele vá até 63. Né? Vejam que aqui eu coloquei um pino de load para fazer essa carga aí. Eu falei a vocês que eu posso também limitar a contagem usando clear, tá? É o que ele vai fazer aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Ele vai, imagine que antigamente a gente tinha aqueles, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, um rádio relógio, deixa eu ver se... Pronto, eu tinha esses, vocês já viram, deixa eu... Alguém na casa de vocês tinha um negócio desse aqui antigamente, não? Vocês viram nos pais de vocês, quando vocês eram pequenos, um negocinho desse aqui, um rádio relógio? Sim, meu pai tinha um desse. Não era? Pronto. Eu até tinha o meu. Um dia desse estava aqui na sala que eu tinha trazido para aqui, mas eu não sei mais onde é que está. Acho que eu joguei fora. Mas vou botar ele aqui. Então, imagine que você quer gerar um clock de 1 Hz, porque aqui só são minutos e horas. Então, eu quero lá fazer um clock lá para os segundos de 1 Hz, né? Para contar até 60. Quando ele chega a 60, ele vai incrementar isso aqui, por aí vai. Então, uma forma de você gerar um clock, né, é pegar lá os 60 Hz da rede, né? Você vai ter que, obviamente, passar isso aquelas fases lá, um transformador, né? Pega um sinal lá, transformador, reduzir a tensão, depois passa por uns diodos, uma ponte retificadora, e pode gerar lá os ciclos, né? Você tem um ciclo da senoide, aí você pode pegar só dois diodos e eliminar esse ciclo aqui de baixo, fica só, e depois bota lá um diodo Zener, lá um filtro lá para quadrar essa onda, né, para gerar uma onda
que está entrando, na realidade, 60 Hz. Né? Depois passar por um transformador, baixa tensão, passa por uma retificadora, uma ponte, né? 2 diodos para pegar meio ciclo, depois organiza isso direitinho na sequência e transforma isso num pulso de 60 Hz. Está entrando 60 Hz. Mas eu quero transformar isso para 1 Hz, porque eu quero contar os segundos. Então, você pode usar um contador decrescente, joga lá o count igual a 1, mas esse contador decrescente de 6 bits, ele conta de 0 a 63. Eu não quero 0 a 63, eu quero que seja de 0 até 59, para contar 60 pulsos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar as saídas aqui dos 6 bits, quando ele chegar lá no 59, que vai ser exatamente aqui assim, ó. Fazer essa lógica aqui. Quando ele chegar lá no 59, ele vai me gerar lá vai gerar 1 aqui, e esse 1 aqui vai alimentar o clear e vai fazer com que ele zere aqui, então ele vai ficar contando de 0 a 59. Ele vai dar o reset lá. Tá? Vejam também, estou lembrando que esse reset aqui, esse clear, é um reset síncrono, tá? É um reset síncrono, ou seja, ele vai depender da chegada do clock lá. Eu estou dizendo isso porque outros flip-flops, outros contadores que a gente tem lá na família 74, existe lá o reset assíncrono, ou seja, que ele vai independer do clock. Chega lá o clear, ele já derruba lá o sistema. Esse aqui do que o Varride apresenta é o síncrono. Ele chega que esse clear, no próximo pulso de clock, que aí ele vai derrubar, jogar todo mundo para 0, tá? Então, ele vai contar aqui de 0 a 59, que ao todo vão ser lá 60 pulsos de clock. Então, ele vai ser um contador de 60, um módulo 60, que vai dividir 60 Hz e vai estar gerando uma onda de 1 Hz só. E esse cara aqui de 1 Hz seria você jogava lá no contador, já um contador lá dos segundos, lá para o seu circuito. Tá? Pessoal, aqui ó, é interessante esse slide aqui seguinte, por quê? Porque aqui seria o caso de a gente ter um medidor de velocidade, por exemplo, na rua, eu colocaria um sensor A e um sensor B, tá? E precisaria fazer um medidor de velocidade, né? Por exemplo, e aí ele está assumindo aqui, por exemplo, que, que eu tenho um clock de 1 kHz, tá? Eu quero que vocês vejam aqui que isso aqui é uma máquina de estado que a gente aprendeu lá no capítulo 3, tá? E aqui é um componente, o componente contador, tá? Vejam como é que ele estruturou esse problema. Quando eu passar o veículo, passar pelo sensor A, quando eu passar por cima, um sensor indutivo, alguma coisa assim, ele vai... Eu estou aqui no estado S0, que ele vai estar mandando clear lá para o meu contador, ou seja, limpando o contador. Não tem carro, enquanto não tem carro, ó, abarrado, não tem carro, eu vou estar limpando o contador. Mas, estou nesse estado S0, clear igual a 1, tal. Passou um carro, né? Foi verdade que passou um carro por A, ele vai vir aqui para esse estado S1, tá? E eu vou estar enviando agora uma saída dessa máquina de estado aqui, que é count igual a 1. Opa, conte, né? Inicia a contagem. Né? E ele vai ficar fazendo a contagem enquanto não chegou em B. Ó, enquanto o B for barrado, enquanto o B estiver barrado, não chegou o carro ainda por B, ele vai estar com count igual a 1. Tá? E aí, quando o carro passa por B, passou por B, aí ele vai entrar aqui nesse estado S2 e vai mandar parar a contagem. Count igual a 0. Aí, aqui eu posso fazer o cálculo da velocidade. De que forma?
pelo número de pulsos, porque como eu sei aqui a velocidade, a frequência, como eu sei aqui a frequência, eu posso fazer uma estimativa da velocidade e até jogar aqui, né? Tá? Na aula que eu passei para vocês, que está gravada, tem um passo a passo de fazer esse cálculo da velocidade. Mas, por exemplo, né, vamos só para rapidamente a gente ver isso aí. Vocês se lembram que 36 quilômetros por hora, tá ruim aqui, meu mouse está horrível. Ixi, deixa eu descartar. 36 quilômetros por hora, 36 quilômetros, é equivalente a 10 metros por segundo, né? Se lembram disso? De física? 18 quilômetros por hora é equivalente a quanto? 5 metros por segundo. Então, por exemplo, se essa lombada aqui fosse de 50 quilômetros por hora, a gente podia arredondar isso aqui, né? Daria 54 quilômetros por hora. 54 quilômetros por hora seria aqui 15 metros por segundo. Né? Alguma coisa como esse aqui, né? Eu deixaria esses 4 quilômetros aí a mais como uma tolerância, tá? 15 metros por segundo. Imagine que você colocou uma distância aqui, ó, pessoal, de 3 metros. De 3 metros, tá? Então, com 3 metros, vamos fazer uma analogia aqui. Se ele passou em 3 metros, com essa velocidade aí de 15 metros por segundo, qual é a velocidade, se ele passou em 15 metros por segundo, em 3 metros, quantos segundos ele passa em 15 metros por segundo em 3 metros? Alguém me faz uma conta? Se ele faz 15 metros por segundo, quanto ele vai fazer lá em 3 metros? Quantos segundos? Zero dois, né? Exatamente. 0,2. Que se você for ver, 3 metros 3 metros corresponde a 20% de 15. É 20% de 15. Né? É uma regrinha de 3. Então, se é metros por segundo, então seria 20% de um segundo, seria 0,2 segundos. Beleza. Veja. Professor, um sensor desse, como é que funcionaria? Que primeiro vai passar os pneus dianteiros, depois os traseiros. Aí os traseiros, ele, tipo, esquece? Esquece. Ele pega só o primeiro. Entendi. É um sensor indutivo. Né? Tem até um professor aqui da Engenharia Civil que trabalhava com essa parte de transporte. Uma vez eu conversei com ele. Qualquer coisa, vocês até na internet tem muito material sobre isso. Né? Vamos olhar aqui em 0,2 segundos, ou seja, 0,2 segundos seria 200 milissegundos, né? Se eu tenho um clock aqui de 1 kHz, ou seja, 1000 Hz, ou seja, 1000 pulsos por segundo, pessoal. Se eu tenho 1000 pulsos por segundo, em 0,2 segundos, quanto é que vai ser a contagem que está a aparecer aqui? Quantos pulsos vão ser contados? Se ele faz 1000 pulsos em um segundo, se ele faz 1000 pulsos... 200, né? Se ele faz 1000 pulsos em um segundo, em 0,2 segundos... Eita,
Tá horrível aqui. 0,2 segundos, ele vai fazer 200 pulsos. 200 pulsos. Vejam. Agora vamos olhar o seguinte. Então, ele vai fazer um cálculo aqui, podia a gente fazer um cálculo da velocidade. 200 pulsos seria... 200 pulsos, pessoal, seria exatamente uns 54 km por hora. Agora, além disso aqui, se eu quisesse, além da velocidade que eu podia estimar, se eu quisesse simplesmente o seguinte, fazer lá uma saída 0 ou 1, que tirasse a foto, se ele for muito rápido, passado o limite de 54 km por hora, tire a foto. Se for abaixo da velocidade, não tire a foto. Né? Se ele está mais rápido do que 54 km por hora, então a saída vai ser igual a 1. Ou seja, tire foto, se ele estiver acima. O que é que vocês acham que eu tinha que pegar aqui nessa saída desse contador? Esse contador aqui, se o cara passou exatamente em 15 metros por segundo, ele vai me dar quanto? Ele vai dar uma contagem de 200 pulsos, como a gente viu aqui. Se a velocidade do cara passasse a 80 km por hora, vocês acham que seria como? Seria menos pulsos, mais pulsos do que esse 200? Como é que seria? Ícaro? Estou pensando aqui, professor. Né? Pense o seguinte, ó, se o carro passou muito rápido... Leva menos tempo para passar. Exatamente. Seria menos pulso, tempo, então. vai dar menos pulso também. Menor que 200, no caso, né? Exatamente. Então, ó, se o cara passou, chegou aqui no ar, e aí disparou esse contador. Se o cara foi bem devagarzinho, aí lá, tá contando lá 10, 20, 30, 40, 50, tá correndo lá. Se o cara passou uma velocidade bem lenta, a contagem vai ser bem alta. Agora, se o cara passou voando, o cara disparou o contador, mal deu... Quando ele estava contando ainda, o cara já passou por aqui pelo B, aqui já parou a contagem. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor vai ser a contagem. Não é? Porque não vai dar tempo dele contar tanto, não é verdade? Então, se você gostaria de fazer uma saída lá para disparar uma câmera fotográfica, você vai pegar isso aqui, essa saída, e vai jogar num comparador. Né? Um comparador. Se C, que é essa saída dessa contagem, for menor do que 200, é porque o cara estava com velocidade maior. Né? Você bota lá um comparadorzinho aqui, um comparador. Né? Esse C aqui, bota lá um valor lá, 200. Lá, 200. Joga lá uma saída aqui, ó, vai ter o A, né? E vai ter o B aqui. E aí você vai, se B for menor do que A, tal, aí dispare lá, o S igual a 1. Tá bom? Então, se vocês quiserem ver isso aqui bem passo a passo, tem lá no Cigar, eu coloquei lá a aula lá para vocês, um vídeo que tem lá o passo a passo, tá? Mas a lógica é essa. É só colocar mais aqui um comparador. Agora, o comparador, comparar com quem? Com uma velocidade. Aí isso vai depender. Se você agora botou, em vez de 3 metros, botou 5 metros, botou 5, aí você tem que mexer com esse cálculo aqui. De 15 metros, 5, aí você vai ter que mexer com isso aqui, tá? Essas contagens. Então, depende dessa distância aqui, o tempo, tá certo? Certo, professor. Isso aqui, esse exemplo aqui é super importante, porque exatamente o que vai acontecer no capítulo 5, que é a próxima unidade nossa prova. Prova seguinte. Eu estou trabalhando aqui com uma coisa que é do capítulo 3, que é uma máquina de estado, e estou trabalhando com um componente. Veja que aqui, ó, clear é uma entrada do componente. Count
é uma entrada do componente. Vai ser uma saída da máquina de estado e uma entrada de componente. Na realidade, o capítulo 5 ele vai fazer essa união, que é a coisa do capítulo 3, máquina de estado, com os componentes que é do capítulo 4. O capítulo 5 vai exatamente unir o capítulo 3 com o 4. E a gente vai fazer com que componentes mais máquina de estado a gente gere circuitos mais elaborados, tá? Aqui tem um circuitinho depois, que é um multiplicador, que é basicamente também muito parecido. Ó, se eu fosse multiplicar o número 6 pelo número 3. Então, ó, eu tenho multiplicando o multiplicador. Basicamente, você teria que sair deslocando aqui, né? Ó, vezes todo esse bloco, gerou isso aqui. Depois, esse aqui, ó, que está deslocado 1, multiplicar por todo mundo aqui, aí ele vai deslocar. Depois tem o 0 e 0, por isso que ficou todo mundo 0 aqui, ó, 0 e 0. E depois você tem que somar isso aqui tudo, gera lá a saída. É muito parecido, ó, o 1. Quando você tem 1, você repete, quando tem 0, você zera todo mundo. Agora tem que ver a posição para você fazer o deslocamento, tá? Então, aqui 3 vezes 6 vai dar um valor 18 e tal, né? Esse aqui é o valor 18. Basicamente, né? Então você teria A0, B0, ó, o B0 vai multiplicar pelo A0, pelo A1, pelo A2 e pelo A3, ó, dando esse primeiro vetor aqui. Depois o B1, ó. B1 vai multiplicar pelo A0, pelo A1, pelo A2 e pelo A3. Dá esse outro bloco aqui, ó. E vai deslocando. Você vai ter lá os produtos lá, depois vai somar isso aqui tudo. Fazer isso aqui, veja que são um monte de ends, ó. É o B0, end A0, B1, B0 vezes A1 e por aí vai. Então, basicamente, ó, é uma matriz de ends, né? Para gerar esses produtos, né, esses ends aí. E depois você tem os somadores aí, tá? Para fazer essas somas aí e tal. E o símbolo dele seria um negócio desse aqui, tá? Entraria o A e o B, geraria uma multiplicação, tá? O subtrator, pessoal, ele é parecido com o somador, tá? Aquela jogada que a gente faz na mão, esse número aqui, ó, eu não posso pegar esse com esse aqui direto, então eu tenho que emprestar esse para cá, né? Ele vai fazer, em vez de ser o carry, a gente vai chamar que é o borrow, né? Que é o emprestar, né? Eu vou emprestar esse 1 para cá, vai ficar 2 menos 1, né? 2 menos 1 vai dar 2 menos 1 dá 1, né? E por aí vai, né? Eu tenho que sair emprestando os valores e tal. Então, basicamente, a lógica que a gente fez para soma, que saía empurrando o carry, a gente pode fazer também para o subtrator, né? Fazendo da esquerda para a direita, fazendo o que a gente chama de o empréstimo, tá? Então, basicamente, seria... eu tenho que definir um bloquinho chamado subtrator. Aqui está o full subtractor, né? E eu tenho lá os bits A3, B3, aí eu pego essa saída aqui, ó, esse carinha aqui, ele pode ser conectado aqui, que é para emprestado do estágio anterior, né? E por aí vai, ó, né? Ele vai fazer essa jogada aqui, tá? Então, esse subtrator aqui completo, você pode, aqui no varrido ele não vai estar trabalhando, até porque a gente vai fazer a subtração, a gente vai usar o somador para fazer também a subtração. No final do capítulo aí, ele mostra o que a gente chama de complemento de 2, tá? Mas se você quisesse ver como é que é um componente desse, o full subtractor, né? Ou você quiser projetar, basicamente você poderia ir para o Excel, tá? Montava, deixa eu abrir aqui a planilha. Você poderia montar aqui
pegar uma dessa aqui, assim. Você poderia botar A, B... Vou só ajeitar aqui. Entradas. Nesse somador, esse aqui eu tenho, eu tenho 3, tem um WO. Eu apaguei aqui, eu vou pegar ela de novo aqui. Ó. Veja que eu tenho aqui o A e o B, sem empréstimo, e aqui com empréstimo. Aqui eu teria a saída, eu tenho 2 saídas. É o S e o WO, né? Você poderia fazer aqui o circuitinho do jeito que a gente fez de soma. Aqui são entradas. E aqui são saídas. Aqui eu tenho que trabalhar, né? E aí vai depender o seguinte, ó. Imagina a situação aqui, ó. A menos B, né? A menos B, né? Aqui, 0 menos 0 vai dar 0. Aí aqui, ó, 0 menos 1, mas aí, esse caso aqui, ó, não estou emprestando nada. O que é que eu vou fazer? Vai dar um número negativo ou não? Vai depender de como está implementado, né? A questão de representação de números negativos, tal. Isso aqui tem que ser visto, né? Mas esse caso aqui, ó, 1 menos 0, né? Dá 1, 1 menos 1 dá 0. Aqui, ó, 0 menos 1, 0 menos 1, mas eu estou emprestando um 1 daqui, então está ficando, esse quando ele vai emprestar para cá, vai virar o número 2, é o número completo aqui. Número 2. 2 menos 1 vai dar o número 1, né? 2 menos 1, 1. Então, esses detalhes aqui, né, de como você vai implementar aqui, o que é que vai sobrar e tal, o varrido ele não está trazendo, isso está bem legal, dá para você ver lá no TOSS, tá? O TOSS tem um capítulo 6, se eu não me engano, mas vou botar aqui. Ver se ele mostra aqui, subtrator digital, imagem aqui, um deles aqui. Ó, ele tem uns circuitinhos também que fazem não só o meio subtrator, que não tem o carry, mas tem o full. Meio subtrator completo. Pronto. Onde você tem lá o exclusivo e tal. Então, na realidade, eu queria que vocês dessem uma olhada, tá? Como funciona o subtrator, tá aqui, né?
dê uma olhada nesses circuitinhos aqui, ó. Circuitos aritmétricos. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Ver se eu abro aqui. Meio somador. Somador completo, a gente viu. O meio subtrator. Ele subtrai dois números binários, ele não tem o borrow, né? O subtrator completo, ó, estaria lá o A, B e o borrow, a subtração e o out, né? Então ele gera aqui essa tabela que eu estava fazendo aqui, ó. Você complementaria ela exatamente, mais ou menos exatamente aqui assim, ó. E aí você tira essa lógica aqui, essa coluna aqui, ó, que é a coluna do S, a subtração, que vai dar um O exclusivo aí, e a do T-out aí, ó, que é para emprestar lá, gera essa, tem um aqui, outro, tem 4 uns aí, ó. Então, com isso, você montaria lá um bloco desse. Vejam que é um bloco completamente lógico, né? Não tem flip-flop, tem nada, tá? Então, esse aqui seria o full subtractor, né? Que é o que está aqui dentro aqui desse bloquinho aqui, ó, tá? É o que está aqui dentro, tá? É que está dentro desse bloquinho aqui, 3 entradas, 2 saídas lá, exatamente aqui, ó, 3 entradas, 2 saídas, tá? E dentro lá tem essas 6 portas, né? 6 portas, lógico. 2 ou exclusivos e aí lá uns 3 ends e um ou, tá? É o que está dentro aqui desse bloco. Cada bloquinho desse aqui é um bloco desse aqui, tá certo? E aí, ó, uma vez que você montou esse subtrator aqui de 4 bits, que você jogou A3, B3, aí você pode encapsular como a gente fez lá no nosso somador. Então, você teria um subtrator e você poderia, então, fazer uma pequena máquina de calcular que podia fazer a soma e a subtração. Você joga aqui um valor, o A, aqui está o valor A, aqui está o valor B, né? Nesse caso aqui é o 2 e o 3, ó. Então, o número 2, ó, e o 3. Esse valor está chegando aqui, ó, o 2 está vindo para cá, o 2 com 3, tem um 2 aqui, 3. Aqui está vindo o número 2, aqui está vindo o número 3. Ele está gerando a soma, está gerando a subtração, os dois valores tem soma e subtração, e está chegando desse MUX. Quem é que vai passar lá para o registrador de saída, lá para ligado ao display? Depende do seletor do MUX. Né? Então, depende do seletor do MUX. Quando é 0, vai estar passando a soma. Quando é 1, vai passar a subtração. Tá certo? Então, 0 ele vai somar, 1 vai ser subtrair. Tudo bem? Porque isso é de acordo com o que você botou aqui no MUX. Tá certo? Sim, professor. E vejam que eu até botei tipo uma funçãozinha, seria assim, se a gente fosse fazer um Portugal, né? Uma função, se f igual a 0, ó, ele vai fazer exportar C, que é o argumento de saída, vai ser A mais B. Caso contrário, C igual a menos B. Então, vejam que o MUX, ó, ele tem uma analogia exatamente com esse se aqui, tá? O if, tá? Tudo bem? Para a gente fechar hoje aqui, já está quase na hora de fechar. Então, mas esse exemplo aqui, pessoal, é o uso do caso do subtrator. Para quê? Porque as tintas, né, no monitor que você está vendo aí, né, cada pixel da sua tela tem 3 cores, tá? Tem o R, tem o G e tem o B, que é o red, green e blue, tá? Cada pixel, né? Então eu tenho minha matriz, minha imagem, eu tenho cada pixel, cada pontinho da sua tela aí, ele tem 3 bytes, tá?
Então, ele tem um byte para vermelho, que é o R, um byte para verde e um byte para azul. Então, 3 bytes, 3 vezes 8 dá 24 bits, tá certo? Isso, então, quando ele coloca todos os bits em 1, né? Vou apagar aqui. Quando ele coloca todos os bits em 1, todo mundo 1, ó, vermelhos, 100% do vermelho, seria o caso do 255. 255 aqui, aqui 255, 255. Ou seja, ele saturou no máximo. O vermelho está no máximo, o verde está no máximo, o azul está no máximo. Isso vai me gerar a cor branca, tá? Já se ele bota no mínimo 0, 0 e 0, ele vai gerar a cor preta, tá? Né? Foi organizado assim na computação. E aí, qualquer cor intermediária, por exemplo, aqui ele botou um valor, um pouco de vermelho, nada de verde e um pouco de azul. Então, ele é uma mistura de vermelho com azul, deu um roxo avermelhado, né? Isso, pessoal, para cores que a gente chama das telas, tá? Que o que você está enxergando aí da luz é um sistema que a gente chama aditivo, tá? Ele adiciona as cores. Isso aí, quem quiser olhar com mais calma, vai lá, Isaac Newton, tem lá todos essa parte de ótica e cores, o disco de Newton, etc. Tá? O sistema de impressão, de impressora, por exemplo, é um sistema chamado subtrativo. Tá? É um sistema complementar das cores. Tá? Então, esse sistema aqui, da soma das cores, é o sistema aditivo, e para impressão de papel é o sistema complementar ou subtrativo, tá? Elas, no caso das impressoras, porque exatamente eu tenho que absorver as cores e refletir as outras, né? O que está impresso, você se lembra? Tem aquela questão lá que eu vou absorver parte das cores e refletir outras, né? Então, as impressoras, elas usam um sistema de cores inversa, tá? Porque as tintas absorvem a luz, tá? Então, as complementares do RGB, né, no caso complementar do vermelho é o ciano, né? A magenta, ela vai absorver o verde e tal, e a amarelo, a complementar é a azul, tá? Então, basicamente, é mais ou menos um jogate desse. Você está aqui, o que era do azul, o complementar dele é tipo assim, do outro lado é o amarelo. A verde, o complementar dela é essa aqui, e a vermelha, a complementar dela é essa, né? Então, tem essa questão das cores complementares, tá? E é interessante, né, que aqui é o mundo aditivo. A gente tem que ver o seguinte, eu tenho aqui o eixo, eu tenho 3 valores, né, o RGB, o ponto aqui, ó, nesse ponto aqui seria, vamos supor, 000, o 000 aqui é onde é que está todo mundo preto, né? E se eu vou aqui para o 111, o vértice aqui, esse pontinho aqui, que é o saturado RGB, seria o branco aqui, tá? O branco da tela. E no meio do caminho aí tem essas cores todas aí, né? 2 elevado a 24 cores, porque são 24 bits, né? As possibilidades aí. Então, mas veja aqui o seguinte, pessoal. A linha que conecta esse ponto aqui preto aqui ao ponto branco, se eu caminhar nessa linha aqui, tá? Ou seja, caminhar nessa linha que vai do 000, de um vértice ao outro vértice, quer dizer o seguinte, é que os valores eram iguais, né? Sei lá, 0, 0, 0. O vetor lá, 0, 0, 0. Eu estou aqui no black. Se eu tivesse caminhando aqui, tivesse aqui nos 10, 10 e 10. É um cinza muito escuro, né? Se eu continuar a caminhar aqui eu vou lá para o 100, né? 100 e o 100. Também é um número bem escuro. Na hora que os 3 valores são iguais do RGB, eu estou em algum canto aqui nessa linha aqui. É uma linha que a gente chama linha de cinza, tá?
quando os três valores são iguais, do R, G e B, tá bom? Então, pessoal, caminhando aí, né, é a jogada que ele vai fazer aqui para fazer economizar tinta. Por quê? Porque nessa impressora aqui, a gente sabe que a tinta preta é mais barata do que essas tintas coloridas. Então, ele vai tentar usar o máximo possível da tinta preta. E como é que ele vai fazer, então, isso? Né? Usar o máximo da tinta preta. Ele vai... Primeira coisa que ele vai fazer é fazer as complementares. Então, ele vai pegar o que chega lá do monitor em vermelho, está aqui em vermelho, o que chega em verde, o que chega em azul. Ele vai usar um subtrator para gerar, vai ficar, o cian vai ser 255 menos o vermelho, a magenta, 255 menos o verde. Então, com essa subtração, ele gerou aqui as cores CMY, tá? Tudo bem, por enquanto, simplesmente ele usou o subtrator. Pegou lá esse circuitinho aqui que a gente falou aqui do... Cadê o subtrator? Esse carinha aqui, ó, tá? O subtrator, certo? Tudo bem? Sim, professor. E aí, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar o que é constante aqui, nesses três valores aqui, R, G, B, ou no cian também, para tentar jogar lá para o preto, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar esses três valores aqui, vai buscar quem é o valor mínimo dos três, tá? Quem é o valor mínimo, tá? E o valor mínimo, ele vai jogar, que é um valor comum aos três, ele vai jogar lá para a tinta preta e vai colocar para imprimir lá o residual, né? O que falta para a tinta preta, né? Então, mais ou menos isso aqui, ó, tá? E ainda mais para gerar o preto mais forte, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, se está chegando lá, se está chegando aqui um valor que seria esse aqui assim, ó, 250, 200 e 200. Qual é o mínimo desses três? O mínimo desses três valores é quem? É 200. Então, ele vai jogar 200 para o preto, porque ele estaria andando dentro dessa linha de cinza aqui, né? Ele joga lá o 200 lá para o preto, uma quantidade X de preto, e o resto, que é o residual, aí ele vai jogar para as tintas coloridas, tá? Então, ó, o 200 é uma espécie de cinza escuro, tal, né? Vai jogar lá. Então, basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai, então, ó, ele vai fazer um cálculo, veja que isso aqui é uma espécie ele vai pegar o RGB, converte isso aqui em cian, ó, os três valores em cian, e vai fazer um circuito que pegue o mínimo desses três valores. A gente fez lá já um exercício, aula passada, que pegar um mínimo de três valores, eu pego o mínimo desses dois, e depois pego o outro e faço o mínimo dos dois. Então, a gente já fez isso, né? A gente se lembra que a gente fez isso. Então, eu pego o mínimo dos três valores. Eu tenho um mínimo aqui. Esse mínimo aqui vai ser jogado para calcular o valor de K, que é o de preto. Uma vez que eu tenho o de preto, eu vou pegar os resíduos, tá? Então, essa entrada 250, 200 e 200, ele vai gerar um mínimo que vai ser 200 e vai me gerar um resíduo que é quem? Que é exatamente 50, 0 e 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesses subtratores aqui, de novo, subtratores, eu vou pegar o valor original, né? Aqui tinha 250 e aqui chegou 200, que é o mínimo. Vai me gerar aqui 50, aqui vai estar 200, 200 menos 200, vai gerar 0. Aqui também vai gerar 0 e aqui vai gerar o 200, que é o preto. Então, com isso, ele faz o cálculo de quanto de preto ele precisa, que é uma espécie de... O valor mínimo que veio das três cores vai ser a quantidade lá para ele jogar o preto.
e ele vai, então, subtrair do que ele já está jogando de preto naquele pixel para complementar, o resíduo vai ser o complemento de cor, né, para ele compor, fazer a cor final, sabe? Então, é mais ou menos assim que ele faz para calcular essas cores aqui, tá certo? Como a gente já bateu a hora, né, já são quase 12h40, eu vou fechar aqui, mas tem essa explicação com mais calma, inclusive tem lá na aula que eu dei, que está lá no link lá, tá bom? Beleza? Certo, professor, deu para entender. Professor, se tiver como o senhor alterar lá a frequência, por favor, que eu entrei depois. Beleza, quem está falando aí? Depois. Aí, cara. Pronto, eu ajeito, viu? Eu acho que fui eu, Diego e Nelson também. Os meninos já saíram mais cedo. Tá bom, beleza. Pessoal, eu vou ficar então por aqui. Obrigado a todos e até quarta, né? Valeu? Até quarta. Valeu. Valeu. Até quarta, boa tarde. Boa tarde, boa tarde.